outras vezes, ela foi a única que escapou com vida. E ela se negava a perdoar os algozes da família dela. E ela teve um sonho com o pai. E o que é que o pai dela disse para ela no sonho? Minha filha, se você não perdoar, quem fez isso conosco matou a família inteira dela. E de maneira cruel. Era morte e matavam com crueldade. Um dos irmãos dela, diante do algoz, uma família que caminhava na santidade. Um dos irmãos dela, na derradeira hora, disse assim: o que está esperando? Vamos, esqueci o nome agora disso. Me mande para o paraíso. Deixa eu explicar uma coisa que as pessoas não entendem, que é o seguinte: como é que um computador entende um texto e ela não como é que perdoar. Ele acha um texto relevante, por exemplo? A visita naquele sonho e diz: Imaculê, outro grande breakthrough que teve foi em 1999, quando saiu o algoritmo de PageRank do Google, que permitiu a existência do Google. Como que o Google consegue fazer os resultados mais relevantes aparecerem primeiro? E aí eu tenho uma imagem que eu uso faz 10 anos para explicar isso, que é o seguinte: imagina que você tem dois documentos, que são aqueles dois iconezinhos ali, com um vocabulário que só tem duas palavras. Isso. Que chega dois lá e textos, diz, tá vendo que são os ícones de texto? E lá dentro o conteúdo deles é um texto numa língua que só tem duas palavras. Uma palavra chamada Apple e outra palavra chamada banana. Aí o primeiro texto você tem 4 apples e uma banana. No segundo texto você tem um apple e uma banana, certo? Aí o grande truque é que quando eu faço uma pesquisa, não é sentimento, é decisão. Que é o query, eu decido, eu perdoo. Perdoe essa pessoa que te violentou. Não é dizer que o que ela fez foi certo, não. O perdão não precisa de razão. O perdão, ele é um perdão, ele é dado, ele é gratuito, porque Deus me perdoou por primeiro. Perdoe agora. O que a gente chama de um vetor. Perdoe. Imagina coordenadas num gráfico, tá? Por isso que são só duas palavras para ficar mais simples. Essa pessoa que te perseguiu, essa pessoa que talvez tenha destruído a tua família, X, que é de Apple, tem 4 unidades de Apple para a direita e uma unidade... Fecha os teus olhos no 4 quadradinhos e um de banana para cima. Aí você tem o documento 2, que é um Apple e 3 bananas lá para cima. E aí você tem a query, que é a Apple, que é... só tem uma palavra Apple, que é uma setinha menor. Visualmente, você consegue ver que o documento 1 é mais próximo da minha query, certo? O tempo não permite. Falando? Então nós vamos ficar com as palavras de Jesus no Evangelho. Ele diz assim: quando fores perseguidos, alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no... em 2 dimensões, tá? Estamos sofrendo perseguições. Eu tenho representado o documento como um vetor dentro desse espaço. O mais relevante vai estar mais próximo. Inclusive a função que a gente usa para determinar isso. É bidimensional ou é tridimensional o modelo? Então, se eu tenho só 2 palavras no vocabulário, é bidimensional. O poder de Satanás, levantando-se contra tudo o que se adora, até sentar-se no templo de Deus, querendo parecer ele mesmo Deus. Agora, mais do que isso, se eu quebrar a palavra em sílabas, a Sagrada Escritura anuncia que nos tempos finais surgirá uma abominação contra o culto devido a Deus. O profeta Daniel fala do horrível sacrilégio, Daniel 12:11, e São Paulo nos alerta. E aí, o catecismo também nos alerta. Eu quero encontrar o relacionamento. Nossa Senhora diz: a Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, do nascer ao pôr do sol. Acolhida a doutrina, a falsa doutrina de se que a missa não é um sacrifício, mas apenas ceia, recordação do que Jesus fez na última ceia. E assim, caminhar-se-á. Será suprimida a celebração da Santa Missa. Trata-se de um campo decisivo da batalha espiritual. A cor de todos os pixels, eu tenho que sair as aparições de Nossa Senhora em Fátima são precedidas pela aparição do anjo. E o anjo, de maneira muito resumida, 1916, conduz os pastorinhos a 2 coisas: a reparação. Para ficar mudando o valor de cada pixel milhões de vezes para cada frame, e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Que não é um computador, ele é feito unicamente para receber ele mesmo vetores, traz no a caso, vetores multidimensionais como 2 dimensões, e eu faço multiplicação de matrizes numa instrução só. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz que chama aumentar a sombra. Eu pego o frame do jogo sendo então fortalecidos cima, também para um tempo de grande batalha. Saturação, multiplico em cima, aumentei a saturação. Brilho, coloquei em cima, aumentei o brilho. E todos os outros efeitos, ambient occlusion, anti-aliasing, me consola saber que o Padre Christian matrizes. Então isso é numa única ou já instrução. trouxe esse assunto, então, trará para vocês em uma das pregações. Lentos que uma CPU, mais especializados em fazer contas de uma vez só, em múltiplos números de cada vez. Nossa Senhora nos pede
para gráfica. E nos entrega como armas, meus queridos, o rosário, a penitência. Tudo eu represento como mostra vetores, o inferno para aquelas crianças, diante da negação do inferno, dessa falsa teologia, dessa heresia de que o inferno não existe, de que o diabo não existe. Nossa Senhora mostra o inferno. Aquelas crianças passam a fazer penitência. Nossa Senhora pede ainda. Do que só modificar uma imagem. Eu posso pegar uma matriz de valores reparadora, e a devoção dos 5 primeiros sábados, a comunhão reparadora. Isso eu uso, entre aspas, mais geral de Nós temos ainda a consagração ao seu imaculado coração. A noite se aproxime como mãe. Numa matriz, ela convida todos a se refugiarem no coração imaculado dela. Eu aprendi uma coisa, eu ainda era muito pequenina. Vetor é um tensor de dimensão 1. Eu aprendi isso ainda muito criança, muito pequena. Tensor de dimensão 2, mas eu posso ter tensor de dimensão N. Que é hiperdimensional. E é isso que é um modelo. Então, agora eu tenho por exemplo, no sítio dos meus avós, eu dizia, mãe, posso tomar banho de chuva? Delas, e ela dizia, pode, minha filha, vai lá. Visualmente seria como tomava banho, eu plotasse no gráfico e descobrisse mas se eu dissesse, mãe, os ângulos mais outro dia, próximos, posso tomar banho de chuva? Ela dissesse, não. Candidatos de ângulos mais próximos, ainda que eu ficasse 5 minutos. Desse meio, no outro dia eu estava com resfriado e febre. A grossíssimo mãe, modo posso andar assim a cavalo? Funciona. Pode. E aí eu ia e nada acontecia. Mas se eu dissesse outro dia, mãe, posso ir andar a cavalo hoje? Ela dissesse não, hoje não pode. Eu caía. Todo mundo limitado. Aprendi desde muito pequena que mãe vê além. Limitado. Que nem eu falei agora, uma que CPU, mãe tem um por exemplo, ele foi feita só para calcular números discretos. Ele é feito para calcular mais aquela nossa mãe. Computadores não entendem nada além de para números inteiros. inteiros. Para qual nós somos entregues? Para quem nós somos entregues ali aos pés da cruz e que nos gerou na cruz em dores de parto? Ouçamos a nossa mãe. É um domínio dos inteiros. Então, por exemplo, quando eu falo um computador de 64 bits, ele só consegue ir até o número 2 elevado a 64. Esse é o máximo que ele consegue mapear sem usar truques. Compreenderam isso, sim ou não? Ele não entende números reais, nisso ele não entende números complexos, ele não entende números irracionais. Antes de São Miguel, na Península Ibérica, como ontem o padre Emanuel Maria trazia, citando um pouco daquela história, Dom Peládio. Antes de São Miguel entrar na história, Nossa Senhora já estava ali. Aqueles povos, então, aquele território hoje que nós temos a nação, Espanha, Portugal, que levaram a fé para muitos outros povos e que foram por primeiro, então, massacrados, e a fé cristã quase desapareceu. Mas aí eu estava comentando Nossa Senhora estava com eles. Nossa Senhora de Covadonga. Voltando para a história. Nossa Senhora empreendeu com aqueles homens. Quando você aprende até o aquela colégio, batalha de reconquista. Você se expôs hoje, a não mais matemática territórios, e física, mas muito mais do que isso. Você aprendeu a matemática só até onde ela era conhecida, mais ou menos. Eu pediria ao ministério, sei que meu tempo estourou. Apenas um trechinho da canção da Madre Kelly que vai dizer nos perigos, nas angústias, na dúvida. Invoca Maria. Antes de Pense em Newton, Maria. Exatamente. Pode ser, a ministério? física que você aprende. Pode ser, gente. E bem resumido, até e com isso a gente vai concluir. XVIII, XIX. Vocês estão bem? Chega em Newton, não mais. Foi difícil? Exatamente. Vamos ficando de pé. Todo mundo que está assistindo aqui, não é só o Guilherme, não. Todo mundo que está assistindo aqui não está entendendo. Porque isso que eu acabei de mostrar para vocês é álgebra linear. Álgebra linear você não aprende. Você aprende geometria euclidiana no colégio. É basicamente tudo aquilo que é meio palpável no seu ambiente do dia a dia. Em unidades fáceis de entender. Metros, centímetros. Eu não consigo entender muito mais do que 1 quilômetro. A maioria das pessoas não sabe explicar o que é 1 quilômetro. É um negócio. Ninguém sabe mais o que é mais do que 10 quilos. Isso aqui tem 1 quilo, 2 quilos, ninguém sabe. Essas noções que a gente tem são muito grosseiras. Agora, a matemática como um todo, ele continuou evoluindo, a física continuou evoluindo. Quando a gente chegou no século XIX, começo do século XX, a gente deu um salto muito grande, muito grande. Aí, em resumo, que eu quero entrar nessa história, que a gente teve um salto muito grande que durou só até os anos 70, mais ou menos, tá? Desde então a gente está estagnado. O pessoal acha que a gente já evoluiu, mas a gente estagnou nos anos 70. A gente basicamente vive a ciência dos anos 70. Muita gente não entende isso, mas a gente estagnou nos anos 70. A gente não passou disso. Aí agora vamos entrar. Não, e se você considerar a história, você estagnou antes de Newton. Todo mundo vive e está tentando entender agora as quânticas, etc., usando um conhecimento de mais de 5 séculos atrás. Esse que é o problema. E aí, por isso que não é à toa que você não consegue entender
dicionário ironia estudaro que tem aqui. Qual a ironia aí, Padre Duarte e Lara? Vem cá. Quando a ironia chega aqui, gente, para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí você começa a Maria, mãe de Deus. E aí você começa a ter um documentário de uns 15 anos atrás que eu comecei a assistir sem querer, chamado What the Bleep Do We Know? Não sei se rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejam dignos das promessas de Cristo. Agora tem que ser para tremer. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejam dignos das promessas de Cristo. Diga assim, eu sou filho de Nossa Senhora. Eu sou filho de Nossa Senhora. Minha proteção é São Miguel. Minha proteção é São Miguel. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Eu sou casa do Espírito Santo. Eu sou casa do Espírito Santo. Eu sou bonito. Aleluia. Eu sou bonito. Aleluia. Uai, você não é bonito, não? Então diga bem forte. David Hilbert, ele chegou num ponto na matemática no século XIX, onde os matemáticos formalistas gostariam de encontrar um corpo matemático que fosse completo, consistente e decidido. Então, todo mundo aqui, por isso que eu falo, a gente falou agora então diga por irmão, se você nasceu feio, é melhor você se achar um feio bonito do que querer ser feio. Não é completa, não é decidível e não é consistente. Porque se ela fosse o matemático daquela época pensou, deveria ser possível eu criar uma máquina da verdade, uma equação ou um algoritmo que conseguisse extrair a verdade de tudo. Bastava passar na equação, bastava passar na formalidade da matemática e eu conseguiria deduzir todas as verdades do universo. Faz sentido. Essa é a noção que a maioria das pessoas ainda tem. Mas apesar que eu não vejo, mas você é a coisa mais linda que o Pai fez. Que criou um teorema chamado incompletude de Gödel. Gödel, inclusive, é um dos personagens que aparece no filme do essa alegria que os filhos de Nossa Senhora têm quando Oppenheimer está falando com a alegria de um além do Strauss, que é o Homem de Ferro, ele fala com outro físico, que é o Kurt Gödel, e aí o Einstein fala, pô, coitado, ele tá morrendo de fome. Porque o Gödel ele foi um dos judeus perseguidos pelo nazismo, e ele tinha paranoia de que ele ia ser envenenado pelos nazistas, então ele acabou morrendo de fome, porque ele se recusava a comer. Esse foi um dos maiores gênios que a gente já teve daquela época, comparável ao Einstein da vida, daquela categoria, e infelizmente ele teve esse fim. Mas não antes dele desprovar David Hilbert, que é outro matemático que também é do mesmo calibre de Albert Einstein. Alguns dizem que talvez Hilbert tivesse chegado à relatividade antes de Einstein. Mas para chegar ao 100% de todo mês de setembro, do Instituto Resto nós só temos segunda-feira e terça. É dentro do espaço de Hilbert. É impossível se vocês não nos ajudarem. A gente fala de espaço vocês que estão em casa, que é o espaço vocês que estão aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E uma notícia razoável. É difícil escrever até eu. Você quer ouvir a boa notícia? Trabalho com o espaço de Hilbert. Sim ou não? É uma coisa que entra nessa questão de completude, e a razoável? de ter que ter uma normalização. Para terminar bem, vamos começar com a razoável? Você calcula a distância, que não necessariamente é a mesma forma que a gente calcula a distância. A boa notícia que as irmãs pediram para trazer aqui para vocês é que, graças a Deus, nós já temos todo o dinheiro para pagar todas as despesas. Pode aplaudir! Pode aplaudir! Deus seja bendito! Agora tem uma notícia aqui. Pode ser boa. Ainda não é muito boa. A que pode ser boa é que todo esse dinheiro não está no Instituto Resto, está no seu bolso. Então, por favor, nos ajude a chegar a 100%. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Ajude essa obra. Ajude essa obra. Hoje, Padre Christian falou um negócio importante. Coisas que só Einstein entenderia. Se você não for um Einstein, não vai entender, etc. Tem que quebrar um pouco isso também, porque assim, todos eles são gênios. Isso é ponto pacífico. A gente teve naquele momento todos os maiores gênios da história no único lugar. Quando você ajuda a sustentar um instituto onde tem sacerdotes, irmãos e irmãs e acho que está aí, chama Solvay Conference, não sei se está em History. Essa foto é assim...
uma missionária. As mentes que estão no mesmo. Então faça essa oferta. Você que está aqui, você que está em casa, através do QR Code, da chave Pix que está aparecendo aí, ou você que está aqui, tem isso nas portas de saída aqui do centro de evento. Mas perto de você vai passar alguém. Então você tem Einstein lá na frente, lá no fundo você tem Schrödinger, atrás do Einstein tem Paul Dirac. Se eu não me engano, para a esquerda você tem Max Planck da gente chegar ao 100% na direita lá em cima de pé você vai ter Heisenberg, é um ato você vai ter Wolfgang Pauli, lá no fim da direita você vai ter os dois Bohrs, o Bohr e o Max Born ter paz no coração, ou seja, e continuar o elenco do Oppenheimer, metade e já vou te dar uma boa notícia. O ano que vem vai ter mais espaço para pôr mais pessoas aqui dentro. Então o Instituto já está pensando nisso, né? O ano que vem nós vamos acolher mais pessoas ainda aqui dentro, desse lugar, com um espaço maior, para que assim mais irmãos venham. Vamos cantando nos perigos, nas angústias, na dúvida. Deus vem em nosso socorro. Pensa na mãe, invoca Maria, peça que ela passe na frente e essa tua ajuda venha destruir toda a miséria, toda a crise da tua vida e da tua família. Canta com fé enquanto você faz o seu ato profético de ajudar essa alma. Einstein para entender as coisas que o Einstein fez. E aí o pessoal não entende, justamente porque você apresentou para o colegial, é que bacana, teoria da relatividade, genial, que chegou nela, etc. Teoria da relatividade é matéria de primeiro ano de física. Você começa a aprender, logo você vai aprender toda a extensão, mas enfim, a teoria você entende no primeiro ano de física, sabe? Não é um negócio que você precisa fazer, virar o Einstein para conseguir compreender. Talvez para você gerar a teoria de black holes, vai precisar de algo assim. Mas para você entender o que ele escreveu, se eu começar a te explicar agora, você vai entender. Você não precisa ser um Einstein para entender. Entende o que eu quero dizer? Uma vez que o especialista, o rei, etc., coloca o papel no entendo, eu consigo entender. Por isso que o pessoal não entende quando eu falo, mas você não é um Einstein, como é que você está falando? Cara, eu sei ler. É só você ler. Inclusive, acho que o exemplo histórico mesmo. O Einstein publicou um artigo dele em um ano. Ele publicou um artigo dele, ele próprio não sabia resolver essa apresentação. E ele mesmo disse: eu não sei resolver, não sei que alguém vai resolver isso aqui, porque isso aqui é muito difícil. E é isso aí, tá aqui pro mundo, vocês que se virem, vocês que se virem. Ele mandou um código aberto na teoria dele. É basicamente isso. Um ano depois, o Schwarzschild estava, era um soldado, ele era um soldado, invoca Maria, depois da Primeira Guerra Mundial. Horário livre dele, e ele estava estudando o artigo que mais tinha recém-publicado. E ele só pensa em Maria. Mandou uma carta para Einstein, tipo, resolver a equação daqui, para essa situação, né? Que no caso é de buraco negro. Foi buraco negro. Está aqui a equação, então, traz essa voz, mega surpreso, porque assim, eu não esperava que alguém tem cartas, a imaginação do povo tem cartas. Antigamente não tinha WhatsApp, era carta. Mas impressionadíssimo com o Schwarzschild. E eles começaram a lhe trocar. Infelizmente, o Schwarzschild morreu na guerra. Mas assim, foi um ano depois. Era um cara assim, que tava. Eu tinha o livro dele ali, sabe? Isso é importante porque o Einstein não criou as coisas do dia para a noite. Eureka. O pessoal pensa que a imagem é eureka. Eureka, descobri. Não foi um processo de muitos anos e ele foi inspirado por outros pesquisadores. Venceremos as batalhas em Deus. Na física, as pessoas erram isso. Muita gente fala assim, eu mesmo no começo falava isso. Porque o Einstein introduziu o conceito de espaço-tempo. Ele não introduziu o conceito, já vinha antes do Minkowski. Ele basicamente pegou o que o Minkowski tinha e aí ele começou a trabalhar em cima e aí sim ele trouxe a relatividade restrita. Com a relatividade restrita, ele trabalhou em cima da relatividade restrita e aí veio a relatividade geral. Porque basicamente a relatividade restrita diz para um espaço-tempo plano, ou seja, não tem curvatura, não tem massa. E aí ele começou, e se a gente curvar esse espaço-tempo? E aí ele concluiu que a massa curva o espaço-tempo, que dá o que a gente conhece como gravidade. Exatamente. E isso aconteceu durante
toda matemática e física é assim. Antigamente, um Euler mandava cartas para sei lá, pro Gauss, não lembro nem se são da mesma época, mas era matemáticos mandando cartas um pro outro, e aí ele fala, bacana isso aqui, tinha competições, tinham desafios e assim por diante. E aí, brigas. Tinha muitas brigas, mas aí a gente chegou num ponto, que é isso que eu tava falando no começo do século XX, final XIX, que os matemáticos achavam que a gente já tá bacana. Chegamos num ponto onde acho que a matemática está completa. Era o que David Hilbert gostaria de provar. E aí três matemáticos principalmente, o Gödel sendo um deles, desprovou das três hipóteses que o Hilbert tinha, o Gödel desprovou duas, e a última, que é sobre decidibilidade da matemática. Então o Gödel provou que a matemática não é consistente, não é completa, e aí o Alan Turing vem prova que não é decidível. Alan Turing e um outro chamado Alonzo Church. Os dois eram mais jovens e até acho que assistiam aulas de Einstein, por exemplo. Imagina você estar na classe professora Einstein, sabe? Então você tem o Alan Turing e você tem o Alonzo Church. Para provar que o Hilbert estava errado, o Alonzo Church cria uma nova área da matemática chamada Lambda Calculus. Então ele basicamente cria uma nova área da matemática para desprovar o Hilbert. E o Alan Turing, ele resolve criar o computador para desprovar o Hilbert. O computador, na verdade, o Alan Turing não chegou, todo mundo deve pensar, o pai da computação, ele foi lá, vou inventar um computador. Não, na verdade ele criou um dispositivo matemático para desprovar o Hilbert. Então o computador foi inventado para desprovar uma matemática, entendeu? Não,